Som, aleluia. Graça e paz, meus irmãos. Glória a Deus. Quero pedir para vocês abrirem a Bíblia comigo, por favor, em Deuteronômio, capítulo 8. Aleluia. Nós vamos ler o verso 17 e 18, amém? Diz assim: portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para reafirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como se vê hoje. Amém? Agora vamos lá para o capítulo 26 do livro de Deuteronômio. Deuteronômio 26, verso 1. Diz assim: ao entrar na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá por herança, ao possuí-la e morar nela, você deve pegar as primícias de todos os frutos que colheu na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe deu, colocá-las num cesto e ir ao lugar que o Senhor, o seu Deus, escolheu ali para fazer habitar o seu nome. Agora vamos lá para o verso 10 desse mesmo capítulo 26. Diz assim: eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então você as colocará diante do Senhor, seu Deus, e se prostrará diante dele. Você se alegrará por todo o bem que o Senhor, seu Deus, tem dado a você e a sua casa, e também se alegrarão os levitas e os estrangeiros que moram onde você vive. Amém? Agora o último texto, vamos lá para Josué 5. Josué 5, verso 12. Um livro à frente só, Josué 5, verso 12, diz assim: um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou, e os filhos de Israel não mais o tiveram, mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Amém? Nós lemos aqui 3 textos que falam sobre um período onde o povo de Israel estava prestes a viver uma transição, uma mudança de ciclo. Aquele povo tinha sido tirado da escravidão do Egito e passaram um período, durante esse período no deserto. Creio que a maioria conhece essa história. E nesse deserto eles viveram totalmente dependentes de uma provisão de Deus. Porque no deserto não tem como você cultivar, não tem como você criar animais. Então eles viviam pela provisão milagrosa de Deus. Então, para comer, o Senhor enviava um maná. Era necessário sair água da rocha milagrosamente para que eles pudessem beber. Então no deserto eles viviam algo poderoso, só que num âmbito de provisão divina. E aqui nós lemos um texto onde eles estão prestes a entrar em um novo período, um novo ciclo, que é na terra que o Senhor havia prometido para eles, que era uma terra que manava leite e mel. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que Moisés, antes deles entrarem nessa terra, ele reúne o povo e ele fala: quando vocês estiverem lá, não pensem que quando vocês estiverem ricos, estiverem com abundância, não pensem que foi a força do seu braço, a sua própria capacidade que conquistou isso para vocês. Mas se lembrem do Senhor, o teu Deus, porque foi Ele que capacitou vocês a viver isso. E eu quero falar aqui justamente sobre isso, sobre a capacidade que Deus nos dá de produzir, meu irmão. Porque em determinados momentos da nossa vida a gente está vivendo deserto. E no deserto a gente não consegue viver nada além de uma provisão milagrosa de Deus. O Senhor, Ele envia para nós ali o suficiente para a gente sobreviver um dia. E nós temos que nos alegrar e glorificar a Deus por isso. E é poderoso esse tempo de provisão, mas nós não podemos nos tornar reféns de uma provisão divina. Porque Deus, Ele não quer que os seus filhos sejam reféns de provisão, mas Ele quer que os seus filhos sejam produtivos. Então o deserto, ele é por um período. O deserto, ele molda em nós a dependência de Deus. Mas chega um determinado momento que o Senhor fala: agora eu vou te capacitar a produzir. Você não vai ser mais alguém que vai depender de uma provisão diária para você sobreviver até o final do dia. Não, você vai produzir abundantemente para transbordar no reino de Deus e na vida do outro. Então há ciclos na nossa vida que nós precisamos entender. Há ciclos de deserto, mas tem momentos que nós precisamos começar a produzir alguma coisa, meu irmão. Nós não podemos ficar reféns do deserto. Tem pessoas que parecem que amam o deserto, só fala de provisão. Que Deus
Deus vai prover, e Deus provê mesmo, mas a que momento você vai começar a ser instrumento provedor de Deus na vida do outro? Que momento você vai tirar essa mentalidade de receber uma provisão e falar, Senhor, me usa para prover também. Filhos produtivos fazem isso. Filhos produtivos fazem a igreja do Senhor ser abundante, meu irmão. E o Senhor quer nos levar a um ciclo de produtividade. Ele quer nos levar a um ciclo onde nós vamos conseguir ajudar de alguma forma no reino de Deus, colaborar de alguma forma no reino de Deus, e não apenas ficar com uma mentalidade de deserto. O deserto, ele é só até um determinado tempo, mas em determinado momento a gente tem que começar a produzir. E eu quero chegar aqui no terceiro ponto, que é onde nós lemos Deuteronômio 26, que além de produzir, nós também precisamos achar um propósito para dar a essa produção. Porque tem pessoas que começam até a produzir, mas produzem para si mesmos. Não tem propósito na sua produção. Então isso se torna vazio. Mas quando nós produzimos em abundância e entregamos um propósito a toda essa produção, nós nos tornamos prósperos. Essa que é a diferença de você ser simplesmente rico ou você ser próspero. Tudo que você tem um propósito. Tudo que você produz é para um propósito. Nós vemos aqui aquele povo, eles estavam vivendo no deserto. Chegou um determinado momento que eles entram na terra prometida. Eles começam a viver algo poderoso, mas em outro âmbito. Não mais de provisão milagrosa, mas de capacidade de produzir. A palavra fala que no dia que eles comem da produção daquela terra, o maná cessa. Porque Deus entende, agora eles podem produzir. Eu capacitei eles num nível a mais. Agora eu não preciso me preocupar mais em enviar maná, mas eles vão cultivar a terra. Eu não preciso me preocupar mais em tirar água da rocha. Por quê? Porque eles aprenderam a cultivar naquela terra, a regar, a usar a chuva a seu favor. Deus quer nos levar a outro nível de produtividade e também a um outro nível de princípios, um outro nível de propósito para nossas riquezas. E nós precisamos entender isso. Então nós temos aqui 3 ciclos do povo de Israel. E nesse texto de Deuteronômio 8, deixa eu voltar aqui. Ele usa uma palavra, Deuteronômio 8, 17. Ele vai falar: portanto não pensem a minha força e o poder do meu braço me conseguindo essas riquezas. Pelo contrário, lembre-se que o Senhor, seu Deus, porque é Ele quem dá força para produzir essas riquezas. Aqui a palavra força do hebraico é koar, não sei se é assim a pronúncia, mas remete à força física. Mas não só isso, habilidade, capacidade intelectual, criatividade, competência, potencial dado por Deus para realizar uma tarefa. Essa é a palavra que está falando sobre poder aqui. Ou seja, não se resume a uma simples capacidade. O Senhor me ajudou, não, mas Ele te entregou uma força física, te entregou habilidade, te entregou capacidade intelectual, criatividade, competência e um potencial divino para realizar tarefas. Esse é o significado da capacidade de produzir que Deus dá aos seus filhos. Nós não podemos nos omitir com esse potencial dentro de nós. Eu creio, meu irmão, em uma igreja produtiva, uma igreja que interfere na sociedade aí fora de forma positiva. Se nós fizermos um estudo, nós vamos ver que muitos avanços da humanidade foram iniciados por cristãos. Avanços na ciência, avanços teológicos ou acadêmicos sem ser na área de teologia, avanços medicinais, avanços tecnológicos, tudo foi iniciado por um cristão que entendeu o potencial de produzir que o Senhor colocou dentro dele. Imagina se todos nós aqui entendêssemos. Imagina se todos nós aqui usássemos isso a favor do reino. Uma igreja produtiva e que usa essa produtividade para dar um direcionamento. Usa essa produtividade a favor do reino de Deus. Usa essa produtividade com um propósito maior. É nisso que eu creio, meu irmão. Amém? Toda aquela produção que eles cultivaram e colheram naquela terra, eles entregaram ao Senhor em modo de primícia, de dízimos ou de ofertas. Então tudo aquilo que o Senhor te capacitou a produzir, nós precisamos dar um propósito a isso. Em primeiro lugar que nós devemos dar é ao reino de Deus, dizimando, ofertando e primiciando a Ele. Amém? Se coloque de pé. Separe o seu dízimo, oferta, primícia. Vamos orar, amém? Separe o fruto da sua produtividade e consagre isso a Deus, amém? Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas, Senhor, e por todo o potencial, Senhor, de produzir que o Senhor colocou em nós, Pai.
Nós somos gratos a Ti, reconhecemos que tudo que nós temos e fazemos e vivemos é porque o Senhor é bondoso e misericordioso conosco, Pai. E nós honramos isso e somos gratos por isso, Pai. E queremos devolver a Ti, Senhor, o mínimo que nós podemos, Pai. Queremos, no mínimo, cumprir os Teus princípios, Senhor, e devolver a Ti, Pai, os dízimos, Pai. Ofertar a Ti com generosidade e entregar a primícia para que o Senhor santifique toda a massa da nossa produtividade, Pai. Nós Te agradecemos e Te louvamos por tudo que temos vivido, Pai. E reconhecemos que tudo vem de Ti, Pai. Que somos totalmente dependentes de Ti, Senhor, mas que não somos omissos, Senhor. Mas nos colocamos dispostos, Pai, a trabalhar e a servir o Teu reino de forma ativa, Senhor, com a capacidade que o Senhor nos entregou. Nós Te glorificamos e Te agradecemos, Senhor. Receba os nossos dízimos, ofertas e primícias que sejam agradáveis a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode trazer.